Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez juntos para adorar o Senhor. Nós estamos aqui na igreja, transmitindo da igreja Vila Cléo para a sua igreja, aí na sua casa. Eu quero primeiro agradecer você por nos permitir entrar na sua casa para louvar, engrandecer o nome de Deus junto com você. Muito obrigado. Desejo do fundo do meu coração que você tenha um feliz sábado, um abençoado sábado na presença do Senhor Jesus. Você viu que música nós ouvimos aqui? O mais difícil é ser Deus. E é verdade. Quero agradecer o Rodrigo que cantou aqui de maneira maravilhosa. Que Deus possa ser honrado e glorificado cada vez mais no ministério dele e também no nosso. Nós iremos abrir a palavra de Deus agora. Esse é o momento de nós ouvirmos Deus falar conosco. E quando a Bíblia é lida, é Deus que está falando. Então, eu não posso abrir a Bíblia, começar a falar de Deus sem permitir que o Espírito Santo venha e fale através de mim. Por isso, eu convido você, onde você estiver, que você se junte a mim agora em oração e vamos orar pedindo a Deus a bênção celestial. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, em nome de Cristo nós estamos na tua presença. Agradecidos ao Senhor pela alegria de estarmos, apesar de estarmos distantes, mas estarmos juntos na adoração. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Por favor, venha ao nosso encontro. Perdoe os nossos pecados e nos purifique a mente, o coração, para que a tua palavra venha ao nosso encontro, entre no nosso coração e faça a transformação que só ela pode fazer. E que nós, ao terminarmos esse culto, nós tenhamos plenamente a consciência de que o Senhor falou e não o ser humano. Pedimos humildemente em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Amigos, estamos no dia do Senhor, estamos prontos para abrir a palavra de Deus e eu gostaria de meditar um pouquinho sobre o chamado de Deus. Deus nos chamou, e eu quero dizer para você que Deus nos chamou, mas esse chamado tem duas características. Primeiro, Deus chama você e chama a mim a comunhão, isso é fato, ok? Isso é fato, Deus te chama para que você tenha uma vida de comunhão com Ele, de intimidade com Ele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, além de chamar você para a comunhão, Deus também lhe chama a missão. Nós vamos ver isso, ok? Nós vamos analisar aqui alguns textos, nós vamos ler a Bíblia, nós iremos também ver alguns textos do Espírito de Profecia, que vai justamente nos auxiliar nessa compreensão. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu falo isso, eu me lembro da história de um ancião. Pensa num ancião que era um indivíduo assim, consagradíssimo, era o primeiro a chegar na igreja, era o último a sair, administrava a igreja de maneira maravilhosa. Pensa num indivíduo assim, que todo mundo queria por perto, sabe? Quando tinha algum problema na igreja, ele era chamado para orar, para fazer vigília. Mas um dia esse ancião deu um testemunho assim bem angustioso quando ele disse que estava há 15 anos na igreja e durante esses 15 anos ele nunca tinha levado uma alma aos pés de Cristo. Já imaginou a tristeza e a frustração desse ancião? 15 anos, sendo o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. Era um homem de oração, um homem consagrado, administrava bem a igreja, mas ele deu esse testemunho angustiante. Ele demonstrou tristeza na voz quando ele disse que durante 15 anos nunca tinha levado alguém para Jesus. Deixa eu mostrar o primeiro texto para você. Ellen White, ela tem algo a nos dizer sobre isso. Olha o que ela diz. Ela diz assim, aquele que não faz senão orar, ou em breve deixará de fazê-lo, ou suas orações se tornarão formais e rotineiras. Esse texto aqui é forte, não é? O que você acha? Aqueles que não fazem senão orar, ou deixarão de fazer, ou suas orações se tornarão rotineiras e formais. Oração rotineiras e formais. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos que viver a religião de Cristo na sua intensidade. Porque se nós não vivermos essa religião na sua profundidade, nós estaremos como que raspando a superfície. Nós precisamos chegar mais fundo.
O Senhor Jesus quer que eu e você tenhamos uma experiência real, sabe? Real. Eu sempre digo, Jesus precisa sair das páginas da Bíblia para fazer parte da minha, da sua vida. Se Jesus não é o Deus que está ali do lado, aquele que vai dormir com você, aquele que acorda com você, aquele que vai trabalhar com você, aquele que vai para a escola com você, se ele não for o centro da sua conversa, eu quero dizer para você que nós estamos não vivendo aquilo que Jesus quer que a gente vive. Será que a gente está brincando de ser cristão? Será que a nossa vida é uma brincadeira? Eu quero dizer para você que apesar de que muitos brincam de ser cristãos, nós temos um inimigo comum, diabo e Satanás, que não brinca de ser diabo. Enquanto os cristãos vivem uma religião destituída de sentido e de poder, Satanás está fazendo de tudo para levar pessoas à ruína e à perdição. E para o nosso próprio prejuízo, a gente vive uma vida dessa. Você lembra que Jesus contou a parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Essas loucas eram descuidadas. Sabe aquele cristão que está na igreja, mas não está nem aí, vem na igreja só para ouvir sermão e vai para casa e continua sendo quem são? Maldizentes, mal pagadores, maus vizinhos. Primeira coisa, Deus nos chamou à comunhão. Deus nos chamou à comunhão. Bom, quando eu falo sobre isso, eu gosto de usar Jesus como o nosso exemplo. Pensa, por exemplo, em Mateus capítulo 6, verso 33. Olha o que Jesus disse. É um texto que você conhece, que eu conheço, nós usamos esse texto aí sempre, e o conhecemos de cor. Ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos ensinou que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Devemos buscar em primeiro lugar a justiça de Deus. E todas as coisas que você precisa, que eu preciso para nos tornar felizes, para viver uma vida segura, ele diz, eu vou dar para você, eu vou acrescentar para você, mas se você colocar as coisas na sequência certa. Se você inverter aí a sequência, é para o seu próprio prejuízo. Bom, aí a gente poderia olhar para Jesus e perguntar assim, Senhor, buscar Deus em primeiro lugar com o trabalho que eu tenho que fazer, com as atividades profissionais que tenho que realizar, com as contas no final do mês que eu tenho que pagar. Senhor, não é tão fácil buscar o Senhor em primeiro lugar, não é tão fácil buscar o reino dos céus em primeiro lugar. É claro, não é fácil. Mas deixa eu dizer uma coisa. Olha aqui para mim, olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você, no fundo do seu coração, do meu coração para o seu coração. Eu sei que não é fácil. Mas se você quer ser feliz, esse é o único caminho. Senão, você vai estar dando murro em ponta de faca. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Murro em ponta de faca. Tentará buscar felicidade onde não tem e, no final das contas, frustração, tristeza, esse vai ser a sorte daqueles que não colocarem Deus em primeiro lugar. Muito bem. Aí a gente olha para Jesus assim, então me diga, e o Senhor Jesus? Se o Senhor fez isso, é inútil falar que Jesus fez isso, né? Quer ver? Deixa eu lembrar um texto para você. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Diz assim, levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Percebeu aí? Olha, Marcos foi claro ao dizer, Jesus, ele levantava cedo, ainda escuro, e orava ao Senhor, buscando o poder do Senhor. Eu fico pensando assim, meu povo, talvez você esteja aí com a mesma pergunta que eu tenho aqui no meu coração. Se Jesus, sendo quem é, o Deus do universo, sentia necessidade de levantar cedo para buscar a Deus na primeira hora da manhã, o que dizer de pobres e desamparados, pecadores como eu e você? Deixa eu fazer uma pergunta para você, uma pergunta muito simples. Imagine que você vá fazer uma viagem. Eu lhe pergunto, onde é que você abastece seu carro? Na saída ou na chegada? Eu não preciso nem esperar a sua resposta. Obviamente que você deve abastecer seu carro
Se você não quiser ficar pelo meio da estrada, você deve abastecer o seu carro na saída, porque do contrário, a sua viagem vai ser uma frustração. Concorda comigo? Jesus, quando levantava cedo, de manhã, ainda escuro, para orar, ele nos está dando aqui um exemplo e um ensinamento importante. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é buscar a Deus na primeira hora da manhã. Isso é o segredo do sucesso espiritual. Tem pessoas que escolhem buscar a Deus e ter comunhão com Deus no final do dia, porque eles se justificam. Eu tenho que pegar um ônibus lotado? A pergunta é, como que eu vou ter tempo para comunhão na primeira hora da manhã? Bom, deixa eu dizer uma coisa para você, eu entendo que nessa vida louca que nós temos, a gente tem alguns desafios pela frente, mas eu também entendo que a gente precisa fazer algumas escolhas. Você não tem que fazer algumas escolhas? Quando você foi se formar numa faculdade, estou falando para aqueles que se formaram, você não teve que fazer uma escolha? Você não tem que pagar o preço para você ter um diploma? Para tudo que nós vamos fazer ou empreender, nós temos que pagar o preço. Se você quer ser feliz, se você quer ter sucesso na vida espiritual, se eu quero ser feliz e quero ter sucesso, eu preciso pagar o preço. Então olha aqui para mim. Buscar a Deus no último momento do dia, quando você está para dormir, existe aí uma dificuldade, uma limitação muito séria, e eu vou te explicar. Você passou o dia inteiro sendo tentado pelo diabo. Várias tentações, porque durante o dia você tem que fazer as suas escolhas, tem que tomar as suas decisões. E você é submetido às tentações. E Satanás sabe onde que você é mais fraco, onde que eu sou mais fraco. E é durante o dia que ele nos tenta. Claro que ele também nos tenta à noite, obviamente, mas é ao longo do dia que ele intensifica a sua tentação. E você sai sem o poder de Deus, você sai sem buscar o poder de Deus, eu te pergunto, que força que você vai ter para vencer essas tentações? Você se lembra no Salmo 119, versículo 11, você se lembra? Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Então você escolhe ler a palavra, você escolhe ter comunhão com Deus no momento que você está pronto para dormir? Você acha que isso é uma boa escolha? Olha o exemplo de Jesus. Jesus está nos dando aqui uma lição, um exemplo extraordinário. Ele levantava de manhã ainda escuro. Veja, ainda escuro. Jesus tinha uma agenda apertada. Claro que tinha. Mas ele sabia o que era prioridade. Nós precisamos definir as nossas prioridades. Ele sabia as suas prioridades, mas ele sabia que tinha uma agenda apertada, mas ele sabia qual que é a sua prioridade. A prioridade era buscar a Deus. Isso em primeiro lugar, ainda escuro. No dia de manhã, ainda escuro. Isso me faz lembrar aí do Salmo 5, verso 3. Leia comigo esse salmo. Olha só o que Davi diz. Davi exprimindo um desejo do seu coração. Olha o que ele diz. Olha só, Salmo 5, verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã apresento a minha oração e fico esperando. Percebeu? Olha aqui para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você somos chamados a ter comunhão com Deus. Mas lembre-se, faça isso em primeiro lugar. Não deixe para buscar a Deus no final do dia, quando você submeteu-se a tantas tentações ao longo do dia. Faça isso no primeiro momento do dia. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Olha o que Ellen White diz. Olha o que o Espírito de Profecia diz. Ela diz assim, escute bem. Está sendo projetado aí. Consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disto a vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração, toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente, aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço, permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia, submetei-lhes todos os vossos planos para que executem ou deixem de executar, conforme indique a sua providência. Percebeu, amigos? Irmãos queridos, irmã querida, esse é o nosso dever
Mas deixa eu dizer uma coisa. Aqui está o segredo da vida de sucesso na vida espiritual. Aqui está o caminho das pedras. A nossa primeira tarefa, antes de você tomar café da manhã, antes de você se tomar seu banho, antes de você sair para as suas atividades, é buscar a Deus. Nisso consiste a derrocada ou a vitória. A derrocada se você não fizer, a vitória se você fizer. O que a comunhão nos faz? Por que é importante ter comunhão com Deus? Veja, eu estou dizendo para você que Deus nos chama, nos faz um chamado, e esse chamado tem duas características. O primeiro chamado é o chamado à comunhão, isso é fato, ok? Então, a pergunta é, por que Deus quer que a gente tenha comunhão? O que a comunhão nos faz? Ou qual é o benefício da comunhão? Primeiro, eu vou ler alguns textos com vocês aqui, mas eu quero dizer para você que Deus, primeiro, faz com que a gente experimente o seu poder. A comunhão faz a gente experimentar o poder de Deus. Nós vamos ler Hebreus 4:12, Mateus 8:8, nós vamos entender isso aqui, ok? Mas não somente isso, a Bíblia fala também que nós experimentamos o poder para vencer as tentações. Nós vamos ler Salmo 119, 11, inclusive eu já até citei aqui. A comunhão também nos ajuda a desenvolvermos as virtudes cristãs, crescermos nessa direção e também de forma equilibrada. Quer ver? Vamos ver Hebreus 4:12? Olha o que a comunhão nos faz. A primeira coisa, a comunhão nos faz experimentar o poder de Deus. Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse texto aqui é muito significativo. Está dizendo, olha aqui para mim, esse texto está dizendo que a palavra não é um livro morto. A Bíblia não é um livro morto. A palavra é viva e ela é eficaz. Aqui está dizendo que ela é como uma espada afiada de dois gumes, mais afiada que uma espada de dois gumes. Você sabe que uma espada que corta dos dois lados penetra mais fundo e mais rápido. E ela penetra tão poderosamente no nosso coração, e ela é capaz de fazer uma mudança extraordinária na minha e na sua vida. Agora, como eu vou sair para as lutas, para as dificuldades desse dia, sem experimentar esse poder na minha vida? Quer ver? Um outro texto? Um centurião chegou para Jesus porque ele tinha uma necessidade. A necessidade era um servo dele que estava doente, ele queria que o seu servo curasse. E esse texto está lá em Mateus capítulo 8, verso 8, eu gostaria que você acompanhasse comigo, está sendo projetado aí. Olha só, o centurião chegou para Jesus e disse o seguinte, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha que coisa extraordinária. Percebeu aí? Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu creio no poder da tua palavra. Uma palavra do Senhor é capaz de curar o meu servo. O Senhor não precisa nem ir lá colocar as mãos, tocar nele. Só uma palavra que o Senhor emitir dos seus lábios é capaz de curar o meu servo. Já pensou isso? O Senhor Jesus elogia a fé desse homem, que nem em Israel ele encontrou tamanha fé. E o verso 13, no mesmo capítulo, o verso 13 diz assim, olha que coisa maravilhosa. Capítulo 8, versículo 13, diz assim, então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amigo, amiga, vem cá. Como sair para as atividades do dia sem experimentar isso na sua vida? Vem. Eu lhe pergunto sinceramente, há poder em você? Há poder em mim para a gente enfrentar um inimigo chamado diabo Satanás, que está alvoroçado como um leão que ruge ao redor procurando alguém para devorar? Você tem poder para derrotar esse inimigo? Eu não tenho poder. Você é um ser humano. Como eu sou um ser humano, eu também não tenho. O único poder que faz com que Satanás seja derrotado é aquele poder que vem de Deus.
E o poder que vem de Deus está na comunhão, quando você o busca em primeiro lugar. Eu vou projetar, apesar de que já o citei, mas eu vou projetar aqui, Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bom, quer ver? Ellen White tem algo a dizer sobre esse assunto. Ela diz assim, escute bem. Devemos refugiar-nos na palavra de Deus e na oração, buscando individual e fervorosamente ao Senhor, para que o possamos achar. Cumpre-nos fazer disso a nossa primeira ocupação. Viu? Cumpre-nos fazer disso a nossa primeira ocupação. Por que você acha que Jesus se preocupava em fazer isso em primeiro lugar? Satanás estava espreitando Jesus de todos os lados. Hein? Você se lembra dos sacerdotes? Os sacerdotes estavam ali para pegar Jesus em contradição em alguma palavra, algum ensinamento, para desacreditá-lo diante da população. Como que Jesus ia enfrentar as situações sem o poder da... Ele, sendo quem é, buscou o poder de Deus. Eu pergunto, e eu e você? Quer ver outro texto? Olha só, olha o que Ellen White diz em Obreiros Evangélicos, página 99. Ela diz assim, é pecado negligenciar o estudo da Bíblia. É pecado negligenciar. Eu sempre estou dizendo, vou repetir mais uma vez. Eu fico pensando, que tipo de geração é essa de cristãos que nós estamos vivendo? Hein? Eles são capazes de ficar horas assistindo um filme de Hollywood. Horas, vibrados ali, com seus olhos na tela. Eles passam horas com o celular nas mãos, nas redes sociais, conversando com os amigos. Coloca a Bíblia na mão deles. Dá sono, dá preguiça. Não é de admirar, olha aqui para mim, não é de admirar que essa geração de cristãos é a mais fraca de todas as gerações. Quando vem para a igreja, o pregador demora um pouquinho, começa a reclamar, levanta do banco e vai embora. Vira as costas e vai embora, numa indelicadeza tremenda. Como se eles viessem à igreja para ouvir seres humanos. Como se eles viessem à igreja para encontrar com seres humanos. Esquecem que eles vieram à igreja para prestar a sua adoração ao Deus Todo-Poderoso. Lembra de Abacuque? Cale-se diante dele toda a terra. O que vocês têm feito? O que você tem feito? O que nós temos feito diante da adoração, diante de Deus? Olha aí, é pecado negligenciar o estudo da Bíblia. Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, eu estou aqui para dizer isso para você, porque Jesus me manda dizer isso. Deus, Ele quer fazer por você algo maravilhoso. E como disse o pastor Ayrton Keeley, nosso presidente, ele disse o seguinte, sonhe grandes coisas para Deus, espere grandes coisas de Deus, sonhe grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Deus quer fazer da sua vida um testemunho poderoso. Deus quer fazer de você alguém que vai mudar a história desse mundo. Mas como que Ele pode usar alguém que não lê a Bíblia, que não ora, que não busca? Hein? Me diga. Você tem toda a capacidade, como eu também tenho toda a capacidade de ser um instrumento de Deus, de salvar pessoas. Mas será que nós estamos sendo esse instrumento? Muito bem. Você se convenceu que Deus nos chama à comunhão, ok? Deus nos faz um chamado, nós estávamos lá, perdidos no mundo, ok? Nós estávamos fazendo as coisas que Deus desagrada, Deus nos chamou primeiro à comunhão. Aí alguém pode dizer assim, mas então assim, eu vou me consagrar, eu vou buscar o poder de Deus, eu vou ficar 6 meses em oração, jejum, eu vou ficar... E depois eu vou sair para pregar o Evangelho. Bom, deixa eu mostrar aqui algumas coisas para você. Ellen White tem algo a nos dizer, que além de nos chamar à comunhão, Deus chama eu e você à missão. E eu quero dizer para você que esses dois viés do mesmo chamado acontecem de maneira paralela. Você sabe como é que eu e você crescemos diante de Deus? Você sabe como é que eu e você podemos ter sucesso na evangelização?
quando nós buscamos a Deus e imediatamente saímos para testemunhar. Bom, deixa eu mostrar isso para vocês, que é mais fácil mostrar do que falar. Olha o que Ellen White diz. Deus não pretende que sejamos eremitas ou monges, que nos afastemos do mundo a fim de consagrar a prática da piedade. Nossa vida deve ser semelhante à de Cristo, dividir-se entre o monte da oração e o convívio das multidões, ou o convívio com as multidões. E aí, percebeu? Está vendo aí? Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Veja, tem gente que tem essa mentalidade, esse pensamento. Primeiro nós vamos nos consagrar. O que nós vamos fazer? 6 meses nós vamos ficar em jejum e oração aqui na igreja, nós vamos buscar, e eles justificam dizendo assim, ninguém pode dar o que não tem, então nós vamos buscar. Está certo, então vamos buscar. Mas olha o erro. O erro é quando ele coloca um lapso de tempo para cumprir a missão. Eles dizem, então nós vamos buscar a Deus, nós vamos nos consagrar, vamos ficar aqui 6 meses, aí depois de 6 meses nós vamos sair e vamos pregar o evangelho com poder. Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, essas duas coisas acontecem juntas. Olha o que ela diz, ela diz assim, Deus não pretende que sejamos eremitas ou monges, olha aí, que nos afastemos do mundo a fim de consagrar a oração, e não é esse o desejo de Deus para nós. Ele diz assim, que a nossa vida tem que ser igual à vida de Cristo. Olha para a vida de Cristo. Quando Jesus levantava de manhã, de madrugada, para orar, eu pergunto para você, depois que o sol nascia, depois que começava o dia, o que Jesus fazia? Ele ia para a montanha, aí ele ficava o dia, não, ele não ia para a montanha, ficar o dia sozinho lá na montanha, não, Jesus ia, sabe para onde? Jesus ia para o convívio da multidão, Jesus ia pregar para as pessoas, Jesus ia ensinar às pessoas o que é o reino de Deus. Ele dizia assim, o reino de Deus está chegando, se prepare para o reino de Deus. Amigo, deixa eu dizer uma coisa, a obra de transformação do nosso caráter acontece quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar e depois saímos para testemunhar. Bom, tem um comentarista bíblico que diz o seguinte, o nome dele é Kurt Johnson. Ele diz assim, o principal objetivo pelo qual Deus nos chamou é levar pessoas a Ele. Quando Jesus retornar, ele continua dizendo, quando Jesus retornar, Ele não nos perguntará se fomos os melhores vendedores, ou se escolhemos os melhores investimentos, ou se participamos das comissões da igreja. Ele nos perguntará se usamos os nossos dons, talentos, para conduzir os perdidos aos seus pés. Você concorda com ele? Eu concordo com ele. Deus vai fazer para mim e para você. A pergunta é aí, você salvou as pessoas que estavam ao seu redor? Os seus vizinhos que estavam sem mim? Você pregou para ele? Você levou ele a pensar na sua condição espiritual? Você usou os seus talentos, os seus dons? Deus não se interessa tanto. Quer dizer, na verdade, Ele não vai lhe perguntar quanto dinheiro que você conseguiu juntar? Quantas faculdades você conseguiu fazer? Não é esse o interesse de Cristo. A pergunta é, eu te tornei uma pessoa dotada de talentos e dons, mas você usou esses dons para salvar pessoas. Rick Warren, um outro escritor, disse o seguinte, e eu concordo com essa frase, se falhar em cumprir a missão que Deus lhe deu na terra, você terá desperdiçado a vida que Deus lhe concedeu. Forte, não é? É isso. Amigo, você nasceu nesse mundo com um propósito. Eu nasci nesse mundo com um propósito. Nós estávamos lá perdidos, não estava? Nós estávamos perdidos no mundo, Jesus foi lá e nos resgatou. Ele nos fez isso para nos dar um sentido, para nos dar uma missão. Qual que é a missão? A missão é levar pessoas aos pés de Cristo. Se passarmos pela vida sem cumprir essa missão, eu concordo com Rick Warren, nós desperdiçamos a nossa vida. Eu gostaria de mostrar aqui alguns exemplos de pessoas que estavam perdidas, pessoas que não tinham esperança, totalmente à margem da sociedade,
mas que se encontraram com Cristo e se tornaram pessoas verdadeiramente abençoadas. Quer ver? Ó? Uma delas está lá em João capítulo 4, versículo 28 a 30, que fala sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana, eu vou ler esse texto com você. João capítulo 4, o versículo 28 a 30. Falando dessa mulher, a Bíblia diz assim, ó, 28 a 30 diz assim: Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha aqui para mim, você conhece a história dessa mulher. Quem era essa mulher? Essa mulher era uma mulher que vivia uma vida imoral. E Jesus até falou para ela, né? Você se lembra? Jesus, quando ela pediu para Jesus, me dê dessa água para que eu não precise voltar a esse poço. E Jesus disse assim, então vai lá, chama teu marido e vem cá. E ela disse, não tenho marido. E Jesus olhou para ela assim, você respondeu bem. Porque 5 já tivesse, e o que tem agora também não é teu. Você sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquela mulher era uma destruidora de lares. O marido que ela tem agora não é teu. Isso quer dizer que ela tinha tomado esse marido de alguém. Uma mulher imoral, uma mulher que era conhecida como destruidora de lares. Sabe uma mulher que quando passa na calçada, as outras dão a volta para não passar perto dela? Ou então brigava, xingava essa mulher. Bom, se você se lembra aí no texto bíblico, que ela foi buscar água sozinha no poço de Jacó e meio-dia. Um horário totalmente improvável para buscar água. Primeiro, o costume daquelas mulheres era ir buscar água em grupo de mulheres. Nunca sozinha, era difícil uma mulher andar sozinha naquela época. Ela foi sozinha. Isso me diz que ela não tinha amigos. Segundo, ela foi num horário totalmente impróprio, meio-dia. Os escritores bíblicos dizem, os especialistas, estudiosos dizem que as mulheres iam no momento mais fresco do dia buscar água em grupo, perto ali do pôr do sol. E essa mulher foi meio-dia, sabe por quê? Porque ela vivia uma vida solitária. Bom, só que mal sabia ela que aquele dia a sua vida ia dar uma guinada, seria transformada. Ela beberia da água, uma água que faria brotar nela uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Ela bebeu da água da vida, que é Jesus Cristo. Jesus falou muitas coisas para ela. Jesus falou para ela que ela tinha esperança. E quando aquela mulher entendeu que Jesus era de fato o que dizia ser o Messias, ela saiu, deixou o cântaro que foi a razão que o levou àquele poço, deixou o cântaro ali, naquele poço, e foi encontrar com aquelas pessoas que ela queria distância daquelas pessoas antes, mas agora transformada, ela sai como um agente de salvação, encontrou com Cristo, teve comunhão com Cristo, e agora ela sai e vai encontrar com aquelas pessoas que ela queria distância. E diz assim, eu achei o Salvador do mundo, venha aqui ver. Os discípulos tinham saído para a cidade para comprar comida, todos eles. Jesus ficou sozinho ali. Aí eles voltaram com comida e ofereceram comida para Jesus, e Jesus disse assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Vocês não dizem, Jesus falou para ele, vocês não dizem que falta tanto tempo para a ceifa? Vejam os campos que já branquejam para a ceifa. Quando Jesus fala assim, vejam os campos que já branquejam para a ceifa, ele estava apontando para aquela multidão que aquela mulher tinha trago, e Jesus apontou para eles, vejam os campos que branquejam para a ceifa. Aquela mulher, se alguém tivesse que escolher uma missionária, uma pregadora do evangelho, um evangelista, aquela mulher estaria no final da fila, a última opção. Mas Jesus a escolheu como uma primeira opção. Porque é assim, Deus não vê você e nem a mim como nós somos, mas como nós podemos nos tornar transformados pela sua graça. Aquela mulher foi transformada. E você viu o que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi levar
pessoas a Cristo. Comentando esse fato, Ellen White diz o seguinte: o primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Se eu não estou levando outros ao Salvador, é de se perguntar se o meu coração foi regenerado. Como disse certo alguém, se você não está levando alguém para o céu, é sinal inequívoco que você não está indo para lá. Deixa eu contar outra história. A história do endemoniado de Gadara. Esse é um exemplo muito extremo, você não acha? Esse homem vivia nu, morava nos sepulcros, tinha unhas grandes, cabelo desgrenhado, tinha uma força descomunal que a Bíblia diz que amarrava ele com corrente, ele quebrava essas correntes. As pessoas tinham medo dele, corria dele quando via, até que esse endemoniado encontrou Jesus. Diz a Bíblia que havia dentro dele uma legião de demônios e Jesus o libertou daqueles demônios. Esse homem estava agora sentado, vestido, sentado aos pés de Cristo, ouvindo-lhes a palavra. Você se lembra que aqueles demônios entraram nos porcos, lembra disso? Numa manada de porcos que pastavam por ali. Diz a Bíblia que quando aqueles demônios entraram nos porcos, eles se precipitaram no mar e morreram. Eu quero dizer para você que cada porco tinha um valor monetário. Aquele foi um baita prejuízo para o dono dos porcos. Os criados que estavam cuidando daquela manada correram para a cidade e disseram para os seus patrões: a manada se perdeu, tivemos um tremendo prejuízo. E sabe quem é a culpa? A culpa de um homem chamado Jesus. E eles chegaram naquela cidade e expulsaram Jesus de lá. E Jesus é educado. Jesus aceitou, entrou no barco para ir embora. Quando ele entrou no barco para ir embora, aquele ex-endemoniado fez menção de ir com Jesus Cristo. Você se lembra qual foi a resposta de Cristo para ele? Não. Você não vai comigo. Você vai voltar para os seus e vai dizer o que Deus fez na tua vida. Ah, meu amigo, minha amiga, diz a Bíblia que esse homem saiu pela região de Decápolis, das 10 cidades, falando o que Jesus fez na vida dele. E aí eu me pergunto, qual terá sido o testemunho, o conteúdo do testemunho daquele homem? Será que ele pregou sobre a lei? Vamos lá, ele chegou para as pessoas e provou pela Bíblia que o sábado é bíblico. Será que foi esse o testemunho? Será que ele chegou para aquele dono daqueles porcos e provou para eles que o porco não é alimento, segundo Levíticos 11, que porco é imundo? Será que foi esse o testemunho dele? Não. Você sabe qual foi o testemunho dele? Eu vou dizer para você. Ele chegou para as pessoas e disse assim, ó: você sabe onde eu dormia? Eu dormia no sepulcro. Você sabe onde eu durmo hoje? Na cama com a minha esposa. Sabe por quê? Porque Jesus me libertou. Você sabe como eu andava? Eu andava nu. Hoje eu ando vestido normal. Eu era um lunático, era um louco. As pessoas corriam de mim. Hoje as pessoas se aproximam de mim. As crianças estão aqui perto de mim. Sabe por quê? Porque Jesus me libertou. Em outras palavras, ele dizia assim, ó: Jesus foi bom para mim, pode ser bom para você. Jesus me libertou e pode libertar você também. Jesus me fez feliz e pode te tornar feliz também. Você viu o que aconteceu com ele aqui? Primeiro ele encontrou com Cristo, imediatamente se tornou a testemunha. Entendeu? Para com esse negócio aí de falar, eu vou ficar 6 meses em comunhão, em vigília, em jejum, e depois eu vou sair para pregar o evangelho, porque a transformação acontece no momento que você sai para testemunhar. Eu gostaria de lembrar as palavras de Cristo para você, quando ele diz assim: não se preocupe com o que há vez de dizer, porque o Espírito Santo lhe dará as palavras certas. Me falta tempo para falar sobre André, sobre Paulo. Olha o que a Bíblia diz sobre Paulo. Você lembra que Saulo, antes era chamado de Saulo, esse homem era um perseguidor de crentes, esse homem colocava em prisão os crentes, e diz a Bíblia que ele consentiu na morte de Estevão. Era um sanguinário, um implacável perseguidor, até que ele encontrou a Jesus. Quando ele encontrou com Jesus, o que aconteceu com ele? Olha o que a Bíblia diz, Atos 9, verso 15. Vai, Jesus falando para o seu servo: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Viu aí?
Paulo encontrou com Jesus e imediatamente saiu para testemunhar. Bom, o que há de comum? O que há de comum nessas histórias? Bom, existe pelo menos 3 coisas. Aquelas pessoas que encontraram com Jesus, elas testemunharam de Cristo, primeiro, porque sentiram gratidão por Jesus. Pensa, por exemplo, naquele endemoniado de Gadara. Pensa na gratidão que ele teve em ser libertado por Jesus. Ele não precisou receber salário para falar de Jesus, bem de Jesus. Ele se tornou um evangelista voluntário. Por gratidão, ele se tornou quem foi? Um missionário. Segunda coisa em comum nessas histórias. Esses homens testemunharam de Jesus, ou essas pessoas testemunharam de Jesus, porque viram em Jesus a certeza da salvação. Em outras palavras, eles viram que Jesus tinha a solução dos seus mais profundos problemas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, voltando aqui na questão da gratidão. Você testemunha de Jesus? Se você não testemunha de Jesus, se você não é um agente de salvação, a pergunta é, será que você é grato, verdadeiramente grato a Jesus pelo que Ele fez por você? E segunda coisa, será que você realmente acredita que em Jesus você tem a certeza da salvação? E terceira razão, ou terceiro elemento comum na vida dessas pessoas que eu citei, é que eles testemunharam de Jesus porque experimentaram verdadeiramente a conversão. Veja a mulher samaritana, uma mulher imoral, bebeu da água da vida e no seu interior jorrou a fonte da água da vida e ela se tornou um agente de salvação porque ela se converteu de verdade. Bom, deixa eu demonstrar para vocês aqui, através do Espírito de Profecia, o desejo de Deus. Olha o que Ellen White diz. Diz assim, ó, não há pessoa verdadeiramente convertida que viva vida inútil e ociosa. Viu aí? Se você é convertido, eu quero dizer para você que você nunca vai ser uma pessoa ociosa. Você vai estar em plena atividade para salvar alguém. Acredite no que eu estou falando. Quer dizer, acredite no que o Espírito de Profecia está falando. Jesus quer que você se torne um agente de salvação. Ele quer que você se torne não somente uma testemunha, mas uma testemunha eficaz, poderosa. Se você for verdadeiramente convertido, meu amigo, você não vai vir na igreja no sábado de manhã, quando ela voltar a funcionar, obviamente, e vai dormir o sábado, a parte do sábado à tarde. Você não vai fazer isso. Você não vai se contentar até que você esteja ensinando a Bíblia para alguém, até que você participe de um pequeno grupo, até que você envolva nas atividades da igreja, até que você se envolva em atividades sociais. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ellen White diz mais assim, ó. Olha o que ela diz. Onde não há ativo trabalho em benefício de outros, o amor diminui e definha a fé. Sabe, às vezes há comunidades cristãs que não fazem outra coisa a não ser um falar mal do outro. Você sabe por que a gente fala mal um do outro? Eu vou dizer para você. Porque acabou o amor. Eu falo mal do indivíduo, daquele indivíduo, porque eu não o amo. Quer ver? Você ama a sua mãe? Certamente a sua mãe tem defeitos, porque é um ser humano. Você ama o teu pai? Seu pai tem defeito, não tem? Você ama a sua esposa? Você ama o seu esposo? Eles não têm defeito? Mas deixa eu te perguntar para você. Você fica falando dos defeitos do seu esposo, da sua esposa, da tua mãe, do teu pai para as outras pessoas? Você sabe por que você não fala? Porque no amor a gente não vê defeito. Quando a gente fala mal, quando a gente critica as pessoas, é porque nós não amamos. E as igrejas falam
tem gente que fala mal um do outro, sabe por quê? Porque não ama. E sabe por que não ama? Ele não diz, onde não há ativo trabalho em favor ou benefício de outros, o amor diminui e definha a fé. Quer ver mais? Olha o que ela diz aqui, ó. Os cristãos que não exercita as faculdades que Deus lhe deu, deixa de crescer em Cristo, perde as forças que já possuía e se torna um paralítico espiritual. Meu amigo, esse texto aqui é muito forte. Se você não exercer os dons, os talentos que Deus te deu, você vai perder aquilo que Deus lhe deu. Eu vou perder aquilo que Deus me deu. Eu vou definhando, mas vou definhando lenta e paulatinamente, até me tornar um paralítico espiritual. Você sabe o que é um paralítico? Um paralítico é aquele que senta numa cadeira de rodas e precisa ser empurrado por outras pessoas. Tem cristãos na igreja que precisam ser empurrados. O pastor fala assim, irmãos, vamos, irmão, tenha fé, não abandone a igreja. Ele vira as costas e vai embora, paralítico espiritual. Quer ver mais? Deixa eu te mostrar o último texto de Ellen White, que diz assim, ó, e esse texto aqui é forte. Ele diz assim, ó, Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade, para impedi-lo de desempenhar sua parte na propagação da verdade, a fim de que sejam, afinal, pesado na balança encontrado em falta. Você se lembra dessa expressão aqui? Essa expressão a gente vê pela primeira vez lá em Daniel capítulo 5, quando Belsazar deu uma festa e bebeu vinho nos cálices que foram tragos lá do templo de Jerusalém. E aí apareceu uma mão misteriosa e escreveu lá uma escritura que ninguém pôde interpretar, lembra disso? E Daniel foi chamado para interpretar a escritura e ele interpretou dizendo assim, olha, Deus pesou você na balança e você foi encontrado em falta. Você sabe o que significa? Essa é uma expressão de juízo. Satanás quer que o povo de Deus seja pesado na balança e encontrado em falta. Sabe quando que isso vai acontecer? Ellen White diz aqui, ó. Satanás está agora procurando manter o povo de Deus em um estado de inatividade, ou seja, sem fazer nada, para impedi-lo de desempenhar a sua parte na propagação da verdade, a fim de que sejam pesados na balança e encontrados em falta. Olha para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Jesus chama você para a comunhão e para a missão. E essas duas coisas andam juntas, paralelas. Deus está falando para a sua igreja nesse momento. Talvez você esteja em casa e você se desculpe diante dessa pandemia, dizendo assim, eu não posso sair de casa, eu não posso fazer mais nada, então eu vou ficar aqui assistindo Netflix a tarde toda. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Há um trabalho a ser feito ainda. Mesmo dentro de casa, ainda há como testemunhar. Nós temos os meios eletrônicos, os meios digitais. A internet está aí. Olha aqui para mim. Eu estou na igreja de Vila Cléo e você está me assistindo na sala da sua casa. Eu estou usando aqui uma tecnologia. A pandemia, o vírus, não serve de desculpa para você não fazer nada. Dá para fazer. Eu dou meu testemunho, eu estou dando estudo para 7 pessoas pela internet. Eu mando os estudos bíblicos pelo WhatsApp, eu respondo esses estudos bíblicos. A pessoa tem dúvida, eu entro em contato. Algumas delas eu faço videoconferência. Porque é assim. Para quem quer trabalho, sempre haverá uma oportunidade. Nunca, jamais, a porta se fechará para o trabalho. Só vai se fechar o dia que Jesus voltar a essa terra. Aí não haverá mais ninguém para converter. Não haverá ninguém mais para alcançar. Aqueles que se salvaram, salvos estão. Aqueles que se perderam, perdidos estão. Deixa eu fazer uma pergunta para você em nome de Jesus Cristo. Você tem sido aquilo que Deus espera que você seja? Responda do fundo do seu coração e responda aí. Do fundo do teu coração eu te pergunto,
Você tem sido aquilo que Jesus gostaria que você fosse? Você tem buscado a Deus no primeira hora do dia? Você tem se tornado uma testemunha eficaz? Você tem dito para as pessoas assim, olha, o Evangelho funciona porque funcionou para mim, vai funcionar para você? Você tem dito isso para elas? Meu amigo, Deus espera que você faça uma escolha. Que essa escolha seja justamente viver no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus nesse momento, sabe qual é? É que você viva em comunhão e em missão. É assim que nós entraremos no reino dos céus. É salvando outras pessoas que chegaremos à nossa própria salvação. Nós vamos ouvir uma música agora. Eu vou convidar aqui o irmão Rodrigo. O irmão Rodrigo vai cantar uma música que vai falar sobre a maravilha do céu. O céu é bom demais para a gente deixar as pessoas fora dela. O céu é maravilhoso demais para que seus parentes fiquem longe dele, fiquem fora dele, para que seus vizinhos fiquem fora dele. Nós precisamos levar o máximo de pessoas para o céu. Satanás, enquanto a igreja fica dentro de casa, Satanás está nas ruas, levando à perdição milhares e milhares de pessoas. Nós não podemos cruzar os braços, porque Satanás não cruza os deles. Satanás não cruza o braço dele. Ele não para a sua obra de perdição. E você não pode parar a sua obra de salvação. Deus poderia mandar anjos pregar o Evangelho, mas escolheu você. Porque se você for e pregar o Evangelho, você se salva. E você salva outras pessoas também. Deus salva o agente de testemunho. E salva aquele que recebe o testemunho. O Rodrigo vai cantar. Eu gostaria que você tomasse a sua decisão e se tornasse um canal de bênção na vida de outras pessoas, da sua família, dos seus amigos. E que Deus te abençoe nesse momento especial. Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram
feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará em ti. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Rodrigo. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ficar aqui, Rodrigo. Deus, Ele quer que você esteja com seu amigo, com seu parente, com as pessoas que você ama, cantando glória ao nome de Jesus. Ele voltará. E quando Ele voltar, a única coisa que nós vamos fazer é exaltar o nome de Cristo, levantar os nossos braços ao céu, dizer: esse é o nosso Deus, a quem esperávamos. Na sua salvação nos alegraremos e nos exultaremos. Nós iremos dar glórias ao nome de Cristo. Jesus, Ele quer que você dê glórias ao nome de Cristo, e a maior glória que Ele recebe das minhas mãos e das suas mãos é uma vida de comunhão e de missão. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido que estás nos céus, em nome de Cristo queremos agradecer, porque nós estávamos perdidos no mundo e o Seu Evangelho nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de entrar em comunhão contigo. O Senhor nos ensinou hoje, nessa manhã, a buscar a Ti em primeiro lugar. O Senhor fez isso antes que o sol nascia. O Senhor ia aos joelhos e dobrava os joelhos e orava ao céu. O Senhor, que é o Deus do universo, o que dirá de nós? Obrigado, meu Pai, porque o Senhor também nos dá força, nos dá poder para sermos testemunhas desse amor maravilhoso que foi capaz de nos salvar. Muito obrigado. Senhor, nos ajude a colocar essa mensagem no nosso coração e a vivê-la com intensidade. Que o Teu Espírito entre em nós, que o Teu Espírito molde a nossa vida, nosso pensamento, nossas palavras, nossas ações, e que sejamos esse instrumento nas Tuas mãos. Abençoe a Tua igreja onde quer que ela estiver. Abençoe o Teu povo, Senhor, que está recluso em casa, que eles possam ainda ali se tornar um canal de bênção, de salvação para outras pessoas. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, porque você nos permitiu entrar na Tua casa. Faço votos que nesse sábado a paz do Senhor Jesus reine
na sua casa, no teu coração, no seio da tua família. Em nome de Jesus. Amém.